Pessoal, então, vamos aqui para mais uma aula de flexões em vigas. Aqui a gente vai ver um novo método, que é o método da área de momento, também chamado de analogia de Moore. Bom, onde que é mais utilizado isso daqui? Isso daqui vai ser mais vantajoso utilizar em relação ao método da integração direta quando a gente tiver condições de carregamento complexo, a área de seção transversal varia, então quer dizer o nosso EI varia, ou a gente quer encontrar deflexões e ângulos em um ponto específicos, tá? A gente vai partir a mesma equação deduzida no método da integração direta vai ser aplicada aqui. Então as mesmas limitações também vão ser utilizadas, quer dizer, principalmente, né, que a gente está desprezando as deformações por cisalhamento e que a gente está lidando com pequenos deslocamentos. Então a gente fez lá na aula passada a dedução da nossa equaçãozinha aqui da flecha da viga. Então a gente tem que a primeira derivada da rotação em relação a x é igual ao momento sobre a rigidez, que também é igual à segunda derivada da flecha em relação a x. Qual que é a ideia aqui desse método da área de momento? Tá? A gente vai estar simplificando condições onde seriam necessárias muitas equações de momento vetor. Então, se no exemplo passado, qualquer descontinuidade que a gente tinha que fazer uma nova equação, nesse daqui a gente pode simplificar a conta bastante, de uma maneira que a gente vai ver aqui. Bom, vamos pegar a primeira relação que a gente tem, que é a taxa de variação do θ em relação a x é o momento sobre a rigidez. Passando o nosso dx para o outro lado, a gente tem uma relação de dθ igual a m sobre i sobre o dx. Bom, fazendo um diagrama momento em relação a x, um diagrama normal de momento fletor, tá? E pegando aqui, supondo que a gente tem esse diagraminha aqui, tá? Então, qualquer momento que o diagrama que a gente faz normal tem o eixo x, o momento, a única diferença é que aqui a gente vai estar dividindo nosso momento pela rigidez, né? Que é o modo de elasticidade e o momento de inércia. Se a gente pegar, então tá aqui nossa linha do momento fletor, né? Para cada posição de x eu tenho um valor de momento fletor. Se eu pego uma distânciazinha dx aqui, vê que o que a gente vai ter é uma altura de momento sobre a rigidez vezes uma largura dessa espessura aqui dx, uma largura desse comprimento dx. Então a gente vai ter uma área, certo? Qual que foi a sacada aí do Moore? Se no exemplo, no método da integração direta, a gente tinha que fazer uma integral indefinida e as nossas constantes de integração eram as incógnitas, nesse caso aqui, a gente vai continuar usando as condições de contorno, mas a gente vai trabalhar com uma integral definida. Então vamos supor aqui que a gente pega essa igualdade e faz uma integral definida, uma integral que vai desde um ponto A até um ponto B qualquer. Qualquer ponto pode ser dentro dessa via. Então a gente tem exatamente isso daqui, ó. Eu tenho uma integral de A a B do dθ. Então o que a gente vai ter é que o θ em B menos o θ em A vai ser integral de A a B do m sobre o EI dx, certo? O que quer dizer isso daqui, ó? O θb menos θa. Quer dizer que a diferença, que é o θ em B menos o θ em A, vai ser igual a esse valor que a gente vai encontrar, que é uma integral definida, então quer dizer que a gente não vai ter constância de integração. Vê que eu não sei, em princípio, qual que é o valor da rotação em B e qual que é o valor da rotação em A. Eu só sei a diferença entre os dois, né? Quanto que ele vai variar entre esses dois pontos. Então, quer dizer, uma relação aqui de delta θBA é quanto que é a diferença entre os dois. A gente vai encontrar nessa integração aqui. A gente conhece o valor do momento, a equação do momento fletor e o valor da rigidez, uma integral definida, a gente tem esse valor aqui. Bom, se eu tenho aqui, ó, o θB menos θA é igual à variação dos dois, então a gente pode simplesmente, se eu passo o meu θ para o outro lado, que eu tenho o seguinte, ó, a rotação em B é igual à rotação em A mais a variação entre eles. E aqui, ó, direto a variação entre eles a gente consegue encontrar. Então eu tenho aqui duas incógnitas ainda. Essas duas incógnitas aqui a gente vai aí sim encontrar pelas condições de contorno. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, por exemplo, para aplicar essa lógica num balanço. Então vamos pegar um balanço aqui nesse primeiro exemplo. Então a gente tem esse balanço, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Aqui pelas condições de contorno eu sei que no ponto A, como eu tenho um engaste, eu sei que a minha rotação vai ser igual a zero. Então o θA é igual a zero. Vamos olhar de novo lá na nossa equaçãozinha. Se o meu θA é igual a zero, eu tenho direto que a minha rotação em B, que é lá a extremidade do balanço,
vai ser direta a variação que a gente tem entre os dois. Então, quer dizer, a rotação em B vai ser exatamente a integral definida do momento sobre a rigidez em relação a dx. Então a gente encontra facilmente para situações específicas, jogando nessa equação onde a gente faz uma integral definida. Para a rotação, essa é a ideia. Mas vamos olhar aqui a continuidade para a gente encontrar a flecha. A flecha ela não vai ser um valor direto relacionado à flecha, mas ela vai ser sim uma relação entre desvio tangencial. E o que seria esse desvio tangencial? Vamos olhar um exemplo aqui de uma viga biapoiada para ficar mais claro. Então aqui, uma viguinha biapoiada com um carregamento aqui excêntrico, né? Não está no meio da viga. Então a gente não tem uma viga carregamento simétrico. Bom, eu tenho aqui diagrama de momento fletor, só para vocês se familiarizarem, tá? E vamos ver o que é esse desvio tangencial. Olha só, uma flecha, está aqui a elástica dessa nossa viga, certo? Uma flecha é a distância da indeformada até onde ela ficou deformada. Então, se a gente quiser saber a flecha máxima dessa nossa viga aqui, ou melhor, perdão, não a flecha máxima, mas a flecha no meio do vão, seria a distância de C', que é a nossa indeformada, até o ponto C, certo? O desvio tangencial, o que ele é? Ele vai mostrar qual que é a distância partindo da tangente de algum ponto até a indeformada. Até a deformada, perdão, não a indeformada. É da tangente de um ponto até a deformada da viga. Então vamos supor o seguinte, ó. Aqui já está bem claro para a gente. Eu quero saber qual que é o desvio tangencial em A, tá? Partindo de B. Sempre o primeiro índice é onde que eu estou olhando esse desvio, e o segundo índice é de onde que eu estou partindo a minha tangente. Então olha só, o segundo índice é o B, eu parto uma tangente aqui de B, tá? Esse vermelhinho aqui é a tangente que a gente vai ter. E se eu quiser saber a distância, desvio tangencial até A, eu pego essa distância aqui até a deformada dessa viga. Então o desvio tangencial de A partindo de B, tá aqui a nossa tangente partindo de B, vai ser toda essa distância aqui. Aqui, coincidentemente, o ponto A, tanto a deformada quanto a indeformada, estão na mesma cota vertical. Mas vamos pegar o ponto C aqui, por exemplo. Então, se eu quero saber o desvio tangencial em C partindo de B, então quer dizer, eu parto aqui uma tangente de B, e o meu desvio tangencial até C vai ser a distância desse ponto aqui até a deformada da viga. Então, veja que o que a gente tem aqui não é flecha, né? Mas é sim uma distância que a gente vai ter da tangente de um ponto até a deformada da nossa viga. Vê que os índices aqui não têm uma propriedade comutativa, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, um desvio tangencial, aqui a gente tem um desvio tangencial em C partindo de B. Então, quer dizer, parto a minha tangente de B e subo aqui essa nossa distância até a deformada. Tenho essa distânciazinha aqui. Se eu quiser olhar um desvio tangencial em B partindo de C, olha só. Então, quer dizer que se eu estou partindo de C, a minha tangente parte de C também, passa por C. Então, passou aqui a tangente em C, certo? Imagine aqui mais ou menos, não é paralelo, porque a gente não tem um caso simétrico, mas a nossa tangente mais ou menos passando por aqui. E a distância, o desvio tangencial até B vai ser desse ponto aqui até B, tá? Que não necessariamente vai ser igual a essa distância aqui, tá? É muito mais plausível que sejam diferentes. Então a gente não tem uma propriedade comutativa desses dois aqui. Então, o mais importante é que esse desvio tangencial não dá o valor da nossa flecha imediatamente. O que a gente tem que usar para encontrar o valor da flecha é um quebra-cabeça. Por exemplo, aqui eu consigo encontrar essa distância do desvio tangencial e essa distânciazinha aqui do desvio tangencial. Se eu quero saber a flecha no meio do vão, então eu quero saber essa distânciazinha aqui. Então o quebra-cabeça que a gente faz aqui seria pegar, como tem uma semelhança de triângulos, eu pego metade da altura, né, desse triângulo, que seria metade do TAB, eu tenho a distância de C duas linhas até C'. Como eu consigo encontrar também o desvio tangencial em C partindo de B, eu conheço C duas linhas até C'. A minha flecha, então, no meio do vão, seria TAB sobre 2 menos TCB. Tá? Então vejo que não é uma relação direta com a flecha, mas sim um quebra-cabeça que a gente faz para encontrar os valores que a gente precisa. Bom, ficando claro o que é esse desvio tangencial, vamos ver como que a gente chega nele. Olha só aqui o seguinte.
olha só, então a gente conhece um ângulo de θ, que é o que a gente vai encontrar, enfim, ou que a gente pode encontrar um ângulo θ, e se eu tenho um ângulo aqui e multiplico ele por um raio, o que a gente vai ter vai ser um comprimento de circunferência. Lembra que a gente está trabalhando com pequenos deslocamentos. Então esse comprimento de circunferência que está aqui em vermelhinho, a gente vai aproximar dessa distância vertical à linha A, né, ou a linha. Então a gente vai aproximar esse desvio tangencial dt num produto de x de θ. Mas veja o seguinte, ó, então se essa distância à linha é aproximadamente igual ao x de θ, e a gente já sabe que o dθ é igual a m sobre i dx, então a gente vai ter que o dt, ou esse desvio tangencial, vai ser o m sobre i x dx. Olha só o que a gente tem. Se isso daqui, o m de x sobre i vezes dx, é uma área, se a gente multiplica isso daqui também, então aqui, se a gente multiplica essa área aqui pelo um x, o que a gente vai ter vai ser o primeiro momento de área, ou momento estático. Então a gente vai ter uma integral definida também da nossa área vezes o seu centroide. Então se o nosso θ, tá, ó, o delta θ BA, ele vai ser a área que a gente vai estar calculando, tá? Uma integral definida, então a gente calcula uma área. Se eu tenho um x aqui multiplicando o primeiro momento de área, o que a gente vai ter para o desvio tangencial vai ser cada uma das áreas, que a gente vai chamar aqui nos exemplos de φ, multiplicado pelo seu centroide até o ponto de interesse. Então veja aqui como que a gente resolve. Então se eu tenho dois pontos A e B, está aqui a nossa elástica, quero saber o desvio tangencial em B partindo de A. Então parto uma tangente de A, certo? E vou subir até o meu ponto B. Então eu tenho um desvio tangencial em B partindo de A. O que eu vou multiplicar, então, será a área que a gente tem, nosso fio, φ entre B e A, e multiplicar pelo a distância do centroide dele até o nosso ponto de interesse, que é sempre o primeiro índice, o índice B. Então, nesse caso aqui, o desvio tangencial entre B e A, né, ou em B partindo de A, seria a área entre os dois pontos vezes a distância do centroide dessa área até o ponto B. Então, a mesma coisa aqui. Então, veja que se a gente tem aqui agora uma curvatura no sentido contrário, né? Então, se a gente tem essa curva aqui convexa, a gente vai ter a tangente partindo de A, e agora nosso desvio tangencial vai para baixo. Se o desvio tangencial for para cima, o sinal vai ser positivo; se ele for para baixo, o sinal vai ser negativo. Então, repare aqui no sinal. Se eu tenho, então, uma elástica côncava, a gente vai ter um sinal positivo nessa situação. Se eu tenho ela convexa, eu vou ter um sinal negativo aqui nessa situação do desvio tangencial. Então, só para mostrar para vocês aqui um exemplo simples, a gente tem um balanço, só que ele tem uma variação de seção. Tá? Então, o que a gente quer encontrar? Vamos encontrar a flecha máxima e a rotação máxima, que nesse caso aqui vai ser lá no nosso ponto B, o ponto mais extremo do balanço. Lembra que sempre a relação que a gente tem é do momento sobre a rigidez. Então aqui primeiro calculando o diagrama de momento fletor. Então eu tenho 500 para baixo. O primeiro da distância de D até C, eu tenho um momento negativo, né, tracionando para cima da linha neutra. 500 vezes 150 milímetros, eu tenho menos 75 kgfm. E vezes os 300 milímetros, eu vou ter o dobro. Então menos 150 kgfm. Como que interessa para a gente? É o momento sobre a rigidez, sobre o EI. Eu vou dividir então cada trechinho de momento fletor pelo valor que eu tenho do EI. Aqui eu tenho o EI1, e aqui o EI2, certo? Então, dividindo aqui cada um desses momentos, o que a gente vai ter vai ser menos 192 sobre E menos 0,0768 sobre E. Vai ter esse diagrama aqui que já é um pouco diferente do triangular como constante, em função dessa variação da seção. Bom, mais importante é saber, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto A, certo? Eu tenho todo um diagrama de momento fletor sobre a rigidez aí, e aqui. Eu sei que o θ em B menos o θ em A é igual a todas essas áreas que a gente tem entre B e A, que é exatamente essa nossa dedução aqui. Certo? Aqui. Toda a variação, então, dos θs entre B e A é a somatória das áreas.
né? A integral entre dois pontos vai ser somatório das áreas. Então, θ em B menos θA é igual ao somatório de todas as áreas. Como eu conheço o θA, que é nulo, a rotação aqui é nulo por causa do engaste, eu sei que a minha rotação em B, θ em B, vai ser simplesmente o somatório de todas essas áreas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então olha aqui a deformada da nossa viga. Tendo a deformada, a gente consegue interpretá-la melhor. Então, veja só, o nosso θ em B vai ser exatamente igual à variação do θB menos o θA, tá? O que a gente acabou de ver. Então, daqui vou calcular cada uma das áreas. Eu dividi aqui as áreas em 3, então esse triângulo maior. Aqui eu tenho um trapézio, mas como não sei de cabeça o centroide do trapézio, eu vou dividir aqui em um triângulo e um retângulo. E calculei essas 3 áreas aqui. Tá? Então tem aqui φ1, quer dizer, a primeira área do maior triângulo, φ2 e φ3. φ2 o retângulo, φ3 o segundo triângulozinho pequeno. A rotação em B, então, vai ser a θA menos a variação entre as duas rotações. Eu tenho aqui a soma dos 3, que vai ser menos 0,0329 radiano. Vê que o sinal negativo implica aqui para a gente que, pela regra da mão direita, que isso daqui vai estar rotacionando no sentido horário, e que realmente é o que está acontecendo. Muito bem. Agora, se eu quero saber a flecha, vê que nesse caso específico, como a nossa tangente do ponto A sai exatamente na posição indeformada, então sendo aqui do ponto A uma tangente, ela chega direto aqui no nosso B', que é exatamente a nossa viga indeformada. A distância então que eu vou ter, o desvio tangencial, o T, de B' até partindo de A, então partir de A a tangente, vou chegar até lá em B, o que a gente vai ter aqui vai ser exatamente igual à nossa flecha. Isso daqui muito poucas vezes que vai acontecer, quando a flecha é exatamente igual ao nosso desvio tangencial, mas o balanço é interessante por conta disso. Se a gente tem então que a flecha é igual ao desvio tangencial em B partindo de A, então partindo de A nossa tangente e chego até a deformada. Essa distância que a gente vai ter vai ser igual à flecha. Lembra que o desvio tangencial é a soma de cada uma das áreas vezes a distância do seu centroide até o ponto de interesse. Nosso ponto de interesse aqui é o B. Então eu tenho a primeira área, a distância do centroide até o ponto B dá esses 200. Da segunda área, o retângulo, a distância do centroide até o ponto B, 325. E da terceira área, a minha distância vai ser 350. Já que a gente está fazendo somatório do primeiro momento de área, vai ser essa área vezes x1, área 2 vezes x2, e área 3 vezes x3, e a soma das 3 vai ser nosso desvio tangencial. Então a gente tem aqui as distâncias dos centroides, o somatório do primeiro momento de área, né? Como são áreas definidas, a gente pode separar cada uma delas, discretizar. Somatório aqui do produto da área vezes o seu centroide, o que vai ter para a gente é justamente aqui a flecha em B, que também é o nosso desvio tangencial em B, partindo de A. De novo, o sinal negativo só quer dizer que a gente partiu da tangente e chegou na deformada indo para baixo. Legal? Mais um exemplo aqui para a gente fixar. Nesse caso aqui, então a gente vai ter esse caso aqui interessante porque ele é o mais corriqueiro, né? A gente não vai obter os valores de rotação e de flecha imediatamente com a nossa variação da rotação e com o desvio tangencial. Então, de novo, esse daqui a gente já comentou, tem o nosso diagrama momento vetor. Como o EI é constante, o diagrama tem o mesmo formato, a única diferença é que a gente teria que dividir os valores dos momentos aqui onde a gente tem interesse por EI, mas o formato permanece o mesmo porque o EI é constante. Vê que nesse caso aqui, se eu quiser descobrir a rotação em B, por exemplo, primeiro, antes de eu descobrir essa rotação em B, o que eu tenho que descobrir é o desvio tangencial em algum ponto. Tá? Então veja o seguinte, se eu quero descobrir, por exemplo, desvio tangencial em A partindo de B, então parti a minha tangente de B em vermelho e cheguei até o ponto A. O que eu tenho é esse triângulozão aqui. Tá? Lembra que a gente está trabalhando com pequenas rotações, então essa rotação que eu tenho em B, apesar de aqui no desenho ter uma escala bem grande, ela é muito pequena. Então se eu multiplico, por exemplo, o vão inteiro dessa viga, que seria 4A, né? Pela uma rotação que a gente tem em B, pelo θ em B, o que eu teria seria esse comprimento de circunferência aqui. Eu tenho um θ, multiplico pelo raio, que ele vai dar um comprimento de circunferência. Lembra que essa rotação é muito pequena, então esse desvio tangencial em A que a gente tem aqui, em AB,
ele é muito próximo desse comprimento de circunferência que a gente tem multiplicando o θb vezes o comprimento da viga. Se ele é muito próximo, a gente vai considerar que aqueles dois são iguais, o comprimento de circunferência e o θb são iguais. Se eu isolo, então, o meu θ, quer dizer, passo o comprimento do vão para o outro lado, eu tenho que o θ em B vai ser igual ao desvio tangencial dividido pelo vão da viga. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque se a gente for usar direto a relação da variação do θ, olha só, nesse caso aqui, se a gente for usar, por exemplo, θb menos θa é igual à área entre esses dois pontos. Eu não consigo encontrar o valor da rotação porque eu não conheço nenhuma rotação aqui, não conheço pelas condições de contorno apresentadas nenhuma rotação. Se a minha carga ainda fosse no meio do vão, eu poderia dizer, né, e o I constante, poderia dizer que o θ no meio do vão seria nulo, e daí eu resolveria o problema. Mas nessa situação específica eu não sei nenhum valor da rotação. Inclusive eu não posso dizer que a rotação vai ser nula embaixo da carga P. Assim como eu também não posso dizer que a flecha máxima vai estar embaixo de P também. Tá? Lembra que aqui o momento ele tem uma relação direta com a flecha e com a rotação, mas ele não vão acontecer no mesmo ponto, certo? Enfim, eu não conheço nenhum valor de rotação, mas eu consigo definir o meu desvio tangencial, tá? Bastante facilmente, já que eu consigo definir as áreas aqui por conta do momento fletor e consigo definir o centroide, a distância do centroide de cada uma dessas áreas até o meu ponto de interesse, que seria o ponto A. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Se eu quero encontrar a rotação em B, vou calcular essas áreas, os seus centroides e vou fazer essa relação aqui. Ó. A rotação em B vai ser, então, esse desvio tangencial em A partindo de B sobre o vão completo da minha viga. Se eu quiser descobrir a flecha no meio do vão, como a gente já comentou antes, eu vou pegar metade desse desvio tangencial em A partindo de B, que seria a distância de C, duas linhas até C', então todo esse trecho aqui, e eu vou subtrair do desvio tangencial em C partindo de B. Então seria essa distanciazinha aqui pequenininha de C, duas linhas até C. Vai sobrar o que pra gente? Exatamente a distância C' até C, que é a nossa flecha, certo? Muito bem, calculando tudo isso daqui, então olha só o que a gente tem. Eu quero saber a flecha, então vai ser C', vai ser igual C duas linhas, C uma linha, menos C duas linhas, C. A gente já conhece aqui C duas linhas, C', conheço aqui C duas linhas, C, e basta calcular eles aqui, certo? O TAB sobre 2, então calculo o TAB seria somatório de todas essas áreas aqui, vezes a distância do seu centroide, certo? E o TCB seria, então, entre os pontos C e B, então tenho só essa área choradinha aqui, entre C e B, e vou multiplicar pela distância do centroide dela até o ponto de interesse, que é o ponto C, certo? Que é o que a gente fez aqui. Então, tenho o TAB, primeiro calculamos as áreas, então aqui calculado o TAB e depois calculo o TCB. Lembra que TAB é entre os pontos A e B, então todas essas áreas aqui e os seus centroides até o ponto de interesse, que é o primeiro índice A, e depois TCB, que seria apenas a área entre o ponto C e o ponto B, multiplicado pela distância até o ponto de interesse, que é o primeiro índice, ponto C. Então a gente tem aqui o TAB e o TCB. Se eu quero saber a flecha no meio do vão, então vou pegar TAB sobre 2 menos o TCB, a gente chega na flecha. De novo, para saber essa rotação, basta a gente pegar toda essa distância aqui, que é muito próxima do nosso comprimento de circunferência, e dividir pelo vão. E a gente vai chegar à nossa rotação em B. Legal, pessoal? É isso daí. É bastante simples de calcular. A grande dificuldade desse método aqui é fazer a interpretação do problema, certo? Vocês viram que a parte de cálculo é basicamente calcular áreazinhas, tá? Mas para a gente encontrar, saber interpretar rotações e flechas, a gente vai ter que fazer uma interpretação intermediária usando condições de contorno e relações aqui entre esses desvios tangenciais, tá? O que eu recomendo para vocês fazerem para resolver os exercícios? Primeiro de tudo, desenhem uma elástica da estrutura que vocês acham que é condizente com o comportamento dela. Então aqui, olhando nesse balanço,
Tá? Me parece que uma carga vindo para baixo, a viga se comportaria dessa maneira como a gente desenhou, certo? E a partir daqui a gente consegue fazer, visualizar o que eu tenho de flechas e de rotações. Mesma coisa nessa viga aqui, então a gente desenhou uma elástica e eu parti de uma solução como essa daqui. Vê que essa daqui não é a única solução do problema, tá? Tem várias soluções para cada problema por analogia de Moore. Esse problema, por exemplo, se a gente traçasse, olha só, uma outra solução para encontrar a flecha no meio do vão. Se a gente traçasse aqui um desvio tangencial em A partindo de C, então a partir de C vou até A, tenho essa área aqui e o centroide dela até A, lembra que é a área do momento fletor, né? E se eu olho para o outro lado, eu tenho desvio tangencial em B partindo de C. Então, a partir de C eu tenho a área do momento fletor, a distância do centroide até o ponto B, e a gente vai encontrar essa altura de desvio tangencial em A partindo de C e essa altura de desvio tangencial em B partindo de C. Essa linha vermelha, ela não é paralela a essa preta aqui. Lembra que a nossa carga, ela não é simétrica, não está no meio do vão, ela está mais para cá. Então quer dizer que a gente vai ter um momento, a flecha máxima vai estar para a esquerda aqui de C, né? Já que a nossa carga está para a esquerda de C também. Então quer dizer que a gente vai ter um TAC, muito provavelmente aqui vai ser maior do que a gente tem em TBC, né? Muito provavelmente não. Deixa eu imaginar aqui. Aqui mais para cá, com certeza vai ser maior que o BC. Se isso daqui é uma reta, lembra que é uma tangente que passa por C, se essas distâncias são iguais, AC' e BC', quer dizer que se eu quiser encontrar a flecha no meio do vão, basta encontrar TAC, encontrar TBC e fazer a média dos dois, certo? Essa distância aqui vai ser a média de TAC e TBC. Legal, pessoal? Então, mais uma maneira de resolver o problema ali. Tudo vai depender da interpretação e criatividade de cada um ali para resolver os problemas. Legal? Um abraço, até mais.